Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia. Quem não fica em casa aprendendo, a gente vai estudar sobre mutação e recombinação. Vocês lembram que eu falei sobre teoria sintética da evolução, né, que é o neodarwinismo, e ele se baseava em conceitos da genética associados com conceitos do evolucionismo defendido por Charles Darwin. Então é importante a gente entender sobre essa nova teoria sintética da evolução. Como que as variações surgem nos seres vivos, né? Como que essas diferentes características vão sendo originadas. A gente vai falar sobre as mutações, tá? E o processo de recombinação gênica, tá? E vamos entender o que é uma mutação, como ocorrem essas mutações, tipos de mutações. Vamos falar sobre o mecanismo de reparo, tá? Que é a maneira como o organismo encontra de consertar os erros do DNA. Tá? Ele conserta os erros do DNA por meio disso aqui. E a gente vai falar sobre a recombinação gênica. Então, o que é mutação? Mutação são alterações do código de bases nitrogenadas do DNA, que origina novas versões de genes, tá? Que a gente chama de alelos, essas versões, as quais podem produzir novas características nos portadores da mutação. Vocês lembram que genes são trechos do DNA que contêm uma informação genética. E se tem uma informação genética, pessoal, qualquer mudança altera a informação. Eu vou dar um exemplo mais fácil para vocês. Imagina que eu tenho a palavra casa. Você sabe que para eu ter essa palavra, eu tenho ali uma sequência de letras para dar um sentido. Quando eu falo casa, você vai lembrar da casa mesmo. Mas o que acontece se eu pegar essas sílabas e trocar de lugar? Aí vai ficar zaca, vai ficar uma palavra assim sem sentido, eu não vou entender. Então, quando eu mudei a sequência de letras, muda a informação. A mesma coisa acontece no nosso DNA. O nosso DNA contém muitas bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas são representadas por letras. Quais são essas letras? A, T, C e G. Então, essas letras, né, digamos assim, elas têm uma sequência no gene. Então, quando eu mudo essa sequência, altera a informação, e essa mudança na informação é o que a gente chama de mutação, tá certo? Então, é isso aqui que eu acabei de ler para vocês. A característica produzida por um alelo mutante pode conferir alguma vantagem ao seu possuidor. Nesse caso, um novo alelo surgido tende a ser preservado pela seleção natural. Resumindo o que eu acabei de dizer, se você teve uma mutação genética, se essa característica for boa, ou seja, se ela proporcionar uma boa adaptabilidade para que você consiga viver bem no ambiente, então você vai se reproduzir e o seu descendente vai ter essa característica. Você consegue passar para as próximas gerações. Mas se essa mutação genética não for boa, ela pode trazer uma série de consequências e você pode morrer por causa dela. Ela pode ser uma mutação deletéria. Digamos que eu sofra, alguém sofra, não vou dizer eu, né? Digamos que eu tenha alguém que sofra uma mutação genética e ele venha contrair câncer. É uma mutação deletéria. Ela trouxe uma doença ruim. Então, o indivíduo agora, se ele viver por um bom tempo, ele pode morrer antes dele se reproduzir. Aí ele não vai conseguir passar para as próximas gerações. Então, é isso que eu acabei de ler. Quando a mutação é boa, ela permanece para as gerações futuras. Quando ela não é boa, ela não é passada porque o indivíduo não se reproduz. Tá certo? Então, as mutações, elas explicam, por exemplo, por que até mesmo indivíduos da mesma espécie são tão diferentes. Olha, eu olho para essas pessoas, todos são da espécie humana. Mas eu não tenho, assim, ninguém igual a ninguém. Até mesmo gêmeos apresentam mudanças entre si. Então, as nossas diferenças individuais, né, entre os indivíduos da mesma espécie, correspondem a apenas cerca de 0,1%. Nós, seres humanos, somos iguais
em termos de DNA, nós somos iguais em 99,9%. Esse 0,1% é o que faz com que você seja diferente dos demais, tá? Então, isso se deve justamente a essas mutações. O conjunto de genes típicos de cada espécie atual teria sido resultado de um acúmulo de mutações vantajosas, que teriam sido selecionadas pelo mecanismo de seleção natural ao longo de milhares e milhares de gerações dos seres vivos. Muitas mutações vantajosas possíveis já teriam sido selecionadas e por isso atualmente a maioria das mutações elas são deletérias. Então, atualmente nós sabemos que quando uma mutação ela aparece no ser humano, na maioria dos casos é uma mutação que vai causar uma doença muito séria. O indivíduo ele vai ter uma doença em que ele vai morrer, até mesmo antes dele se reproduzir. Então, a explicação para isso, da maioria das mutações serem deletérias, é que o conjunto de genes da nossa espécie já é resultado de um acúmulo de mutações boas, né, que teriam trazido boas características para os indivíduos, mutações vantajosas, tá? Como é que ocorrem essas mutações? Ela pode acontecer, pessoal, de forma espontânea ou de forma induzida, tá? Então, de forma espontânea, ocorre pela própria dinâmica das moléculas orgânicas que constituem o DNA. Vamos lembrar que nosso corpo ele tem células, formado por milhares de células. Essas células estão se multiplicando constantemente. Agora imagina, pessoal, o nosso DNA ele tem muita informação genética. Então, quando a célula se divide em duas, ele tem que criar células idênticas, tá? Com o mesmo material genético. E não pode ter um erro, tá? Se tiver algum erro, vai ter problema. Então, o grau de exatidão no processo de cópia desse material genético é extremamente grande. É muito difícil de acontecer erros, tá? Um erro acontece a cada, sei lá, milhões de gerações. Então, é muito difícil de acontecer um erro no processo de cópia do material genético. Então, imagina uma célula quando ela se divide em duas, isso tem que acontecer assim, num curto espaço de tempo. Então, a informação genética enorme, ela é copiada para ser distribuída para duas células. Eu vou colocar uma situação aqui para vocês. Você, na escola, fazendo cópia do seu colega, você está com o caderno do colega ali e você está copiando o que ele colocou no caderno. Você sabe que é fácil, né, de você, de repente, errar. Você erra e ali você vai lá e apaga com a borracha. Depois você conserta. Mas até mesmo com os seus consertos, né? Às vezes você quer corrigir alguma coisa que você copiou errado. Quando você chega em casa, você vai ler, você errou alguma palavra. Totalmente diferente do que estava no caderno do colega. Se a gente é difícil para copiar com exatidão, imagina para o nosso material genético. Quando ele é copiado para ser distribuído para as células que estão em processo de multiplicação. E olha que o erro é muito menor, ele é menos cometido pelo nosso organismo, tá? Mas mesmo assim acontece alguns erros. Esses erros são chamados de erros espontâneos, tá? Mutações que ocorrem de forma espontânea, que é quando a célula vai se multiplicar, ela pode gerar alguma célulazinha com algum erro, tá? No material genético. Mas as mutações elas podem ser induzidas por agentes externos. E o que são esses agentes externos? Radiações ionizantes. Sabe raio-x? Pois é, você não pode ficar fazendo exame de raio-x com muita frequência. Então, existe uma quantidade máxima que a gente pode se submeter a raio-x, tá? Exame de tomografia, por exemplo. Então, esses exames eles usam um tipo de radiação que é ionizante. O que isso significa? Produz íons, ou seja, arranca elétrons. Esses elétrons que podem ser arrancados podem ser do nosso material genético. E aí pode provocar mutações, tá? Agora você vai me dizer, então não vou mais me submeter a exame de raio-x? Não, pessoal, existe também uma margem de segurança para que essas radiações aqui elas não venham ser tão maléficas para o organismo, tá? Além de ter
a indução por mutação por meio de radiações, nós temos também a indução de mutações por substâncias químicas, tá? Essas substâncias químicas, elas ajudam aqui a alterar o material genético. Pessoal, esse princípio é importante, por exemplo, na quimioterapia. Qual é o princípio da quimioterapia? O paciente ele é submetido a substâncias químicas que podem ali parar, por exemplo, o processo de reprodução das células cancerígenas ou algum tipo de agente químico que pode alterar o material genético da célula cancerígena para que ela possa ser reconhecida pelo sistema imunológico, para que ela possa ser destruída. Então tem esse princípio também, tá? Pode ser bom e pode ser ruim. Muitas vezes a gente pode adquirir câncer porque a gente tem uma péssima alimentação, come muitos alimentos que têm conservantes. Esses conservantes são substâncias que também podem estar relacionadas com a indução de mutações genéticas, que consequentemente pode gerar um processo cancerígeno, tá? Então as mutações elas podem ser gênicas e podem ser cromossômicas, são dois tipos, tá? As mutações cromossômicas pode ser numérica e estrutural, que eu vou falar para vocês agora. O que é mutação gênica? É quando, ó, eu tenho aqui uma molécula de DNA, eu tenho nessa molécula de DNA as letrinhas que eu falei para vocês, né? As bases nitrogenadas. Isso aqui traz uma informação genética. Mas se de repente acontecer uma mutação e eu mudar uma letra que tem aqui, ó, existe um tipo de mutação que é chamado de substituição por tautomeria de base, tá? Que a gente vê isso aqui na química orgânica. Então, o que seria a tautomeria de base? Eu tenho aqui, ó, essa base nitrogenada é a citosina, representada pela letra C. E aqui é a uracila. Veja, uma pequena mudança na estrutura da molécula fez com que a citosina ficasse igual à uracila. Veja, então, aqui aconteceu uma tautomeria de base, tá? Então, a citosina foi substituída pela uracila. E aí o que acontece? Na hora em que esta molécula vai se dividir e formar duas novas moléculas de DNA, o que acontece? Ó, essas duas fitas elas se abrem e essa fita nova que está representada pela cor roxa, ela se constrói com base nas sequências que tiver aqui. Ó. Por exemplo, se eu tiver adenina aqui, na fita nova eu vou ter quem? Timina. Se eu tiver citosina aqui, vai ter guanina aqui e assim sucessivamente, tá? Então, veja, no lugar onde ocorreu a mutação genética, eu tinha citosina. Então, teve a mudança para quê? Para a uracila, tá? E aí, o que acontece? Essa mudança vai fazer com que a nova fita produzida seja diferente também, ok? Se eu mudo, pessoal, se eu mudo essa sequência, essas letras que tiver aqui, vai mudar a informação genética. Assim como o exemplo da palavra casa que eu mencionei para vocês. Se eu mudasse ali a sequência das letras, muda também o sentido da palavra, tá? A substituição de bases nitrogenadas por outra, nem sempre ela pode alterar a proteína que vai ser resultante, tá? Por quê? Porque o código genético, que é essa tabelinha aqui, ele é degenerado. O que seria o código genético? O código genético, ela representa, pessoal, sequências de bases nitrogenadas que vão estar presentes na molécula de RNA. Essas sequências, que são de 3 em 3, né, elas são chamadas de trincas, elas vão resultar em aminoácidos que vão estar presentes na proteína. Por exemplo, a sequência CUU, se tiver presente no RNA mensageiro, ela sinaliza para que na proteína tenha esse aminoácido aqui, leucina, tá? Vocês percebem que CUU, CUC, CUA e CUG, todas essas sequências são diferentes, mas ambas elas vão resultar no mesmo aminoácido. Isso significa dizer que o código genético é degenerado. Por quê? Porque eu posso ter códons sinônimos que vão resultar em um mesmo aminoácido. Então, se acontecer uma mutação genética lá no RNA, mudar de U para C, vai mudar o aminoácido? Não. Por quê? Ele resultou em um mesmo códon que também resulta no mesmo aminoácido. Tá? A gente chama de códon sinônimo. Na maioria dos casos,
a substituição de uma base nitrogenada por outra pode alterar um aminoácido constituinte da proteína que é codificada pelo gene. Vou colocar um exemplo aqui para vocês da anemia falciforme. Lá na hemoglobina, que é o pigmentozinho vermelho, que dá a cor vermelha ao glóbulo vermelho, eu tenho essa sequência aqui de aminoácidos, ó, prolina, glutamina, ácido glutâmico, né? 2 ácidos glutâmicos. Então, veja, essa sequência aqui, ela é resultante da expressão dessa sequência que está na molécula de DNA. Você sabe que lá no DNA eu tenho citosina, timina, citosina. Isso aqui vai resultar numa transcrição de uma molécula de RNA que contém essa sequência, guanina, adenina e guanina. Por quê, professor? Porque você sabe que guanina se liga com... Aliás, citosina se liga com guanina. Timina, ela vai gerar no RNA adenina. E citosina no RNA vai gerar guanina também. Então, veja, essa sequência GAG, quando eu vou olhar lá no código genético, olha, vamos lá. GAG, tá aqui, ó. GAG vai resultar no ácido glutâmico. Tá aqui, ó. Ácido glutâmico, tá? Agora, se tiver uma mutação genética, eu mudar no lugar de timina, ficar quem? Ficar aqui o adenina, o que vai acontecer? CAC resulta lá no código genético no aminoácido valina. Só nessa pequena mudança, nessa pequena mutação, a proteína que vai ser resultante, ela vai ser diferente, tá? Ela vai causar uma malformação na hemácia. A hemácia vai ficar com formato de foice. O indivíduo ele vai ter uma doença chamada ciclemia ou anemia falciforme, tá? Ela vai ter uma anemia muito severa. Beleza? Então, graças a uma mutação que ocorre aqui justamente nessa sequência aqui de bases nitrogenadas, tá? Agora, um outro tipo de mutação. A mutação em que eu tiro um par de bases. Por exemplo, eu tenho essa molécula aqui. Veja para esse par bem aqui, citosina e guanina. Se eu tirar ele, veja, se eu tirar esse par, esse pedaçozinho aqui, ele vem para frente. Tá aqui ele, ó. Se eu mudar, se ele veio esse pedaço todinho para frente, altera toda a sequência de aminoácidos, aliás, toda a sequência de bases nitrogenadas, que vai também mudar a sequência dos aminoácidos que estão presentes ali na proteína resultante, tá? Da mesma forma também, se eu colocar um par de base a mais, também vai mudar na sequência de aminoácidos que estarão presentes ali na proteína. Nós temos, além das mutações gênicas, nós temos as mutações estruturais. O que é mutação estrutural? É quando ocorre uma mudança, tá? Uma alteração na estrutura do cromossomo. Então, altera também mais DNA do que a gente falava na mutação gênica. Deleção é quando eu tiro um pedaço do cromossomo. Tá vendo esse pedacinho aqui? Se eu perder esse pedaço, o cromossomo vai ficar menor. Deleção. Duplicação é quando eu tenho um pedaço do cromossomo que tem uma duplicação, ó. Ele duplica. Então, aumentou o tamanho do cromossomo. É um outro tipo de mutação. Inversão é um pedaço do cromossomo que ele tem apenas uma troca, né? O que estava embaixo vai para cima e o que estava em cima vai para baixo. Então, é uma chamada de inversão, tá? E o que seria essa outra mutação? É a translocação. Translocação é quando eu tenho um cromossomo de um tipo que troca de pedaço com o cromossomo de outro tipo. Por exemplo, cromossomo número 4 troca de pedaço com o cromossomo número 20, tá? E aí, isso aqui é chamado de translocação. Ah, professor, mas existe o crossing over, né, que é a recombinação gênica. Não é a mesma coisa? Não. Na recombinação gênica, seria uma troca de pedaços de um cromossomo de um tipo por outro cromossomo de um mesmo tipo. Por exemplo, o cromossomo número 4 do pai troca de pedaços com o cromossomo número 4 da mãe. Isso aí é a recombinação. É diferente disso aqui, tá? Então, pessoal, tanto as mutações quanto as recombinações, elas geram essa variabilidade genética, tá?
As mutações, inclusive, têm mecanismos que tentam consertar esse problema. Então, eu espero que vocês tenham entendido. A gente falou um pouco sobre mutação gênica, e aí a gente finaliza com a segregação gênica, que é justamente essas mudanças de combinações entre o material genético dos seres vivos. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.